Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Minhas irmãs e meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, o vídeo de hoje será uma celebração, pois nessa época do ano nós celebramos o momento, o período do Natal e do Ano Novo. E exatamente nesse período que muitas pessoas aproveitam para sair de férias, as merecidas férias, buscando descanso e relaxamento do corpo, da mente e da alma, com certeza. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, chegou o final do ano. Depois deste ano de intensas atividades no nosso canal Esperança de Luz, chegou o momento de fazer o nosso recesso de final de ano, com certeza. E para isso, quero deixar esse último vídeo do ano como um agradecimento a todos vocês que me acompanham aqui no canal, que assistem, que compartilham, que comentam, sempre de uma forma com muito carinho, com muita fraternidade. Então é o meu agradecimento a todos vocês, este último vídeo do ano. Celebrando o Natal, quero deixar aqui uma mensagem a todos vocês que me assistem no final deste vídeo. Esta mensagem, ela é um compilado de muitos textos, muitas mensagens que eu fui recolhendo ao final do ano. E juntei todas elas e me deu muita emoção a passagem de todas essas mensagens montadas neste texto e que tem tudo a ver com esse momento do ano, o período do Natal. Mas antes, quero deixar a todos vocês, é claro, o meu muito obrigado. Muito obrigado por acompanharem o nosso canal Esperança de Luz e também quero pedir a todos vocês que jamais deixem de estudar. Como sempre falamos em todos os vídeos, vamos continuar os nossos estudos, principalmente nas obras de Allan Kardec, em todo o legado de Emmanuel, de André Luiz, através da pena de Chico Xavier e tantos outros. Vamos continuar os nossos estudos que são tão importantes para o nosso melhor entendimento das mensagens que nos legou o Mestre Jesus e todos esses autores espirituais que comentei logo atrás. Chega a me emocionar esse final de ano, esta mensagem de Natal. Espero que gostem. Gostaria aqui de deixar uma sugestão. Peço a todos que se mantenham com as mentes abertas. Não se fechem a sua mente, o seu entendimento apenas nesse nosso legado que eu acabei de mencionar, os textos antigos. Eles sempre serão relevantes ao nosso adiantamento. Mas procurem manter a mente aberta ao novo, pois os ventos estão sempre soprando e sempre nos trazendo novas ideias, novos entendimentos. E eles também são importantes a todos nós, pois os ensinamentos do Mestre Jesus e as mensagens da espiritualidade maior, ela nunca cessou. Então, apesar de todos esses textos, esse legado de extrema importância, mantenha-se com a mente aberta, pois os ventos sempre sopram e eles nos trazem novos entendimentos e a espiritualidade, como sempre falamos, sempre esteve e está e sempre estará conosco, nos apoiando e nos inspirando. Mas, como eu falei, precisamos estar com a mente aberta, os olhos abertos, para poder receber estas inspirações. Muito bem, então vamos ao texto. Eu vou ler aqui o texto, porque são vários trechos de mensagens, e eu vou fazendo os meus comentários para contribuir de alguma forma. E ele começa assim: hoje eu li uma frase muito difícil de realizar, que diz assim: não fira
quem te feriu? Olha só. Ela estava escrita na camiseta de um sacerdote católico. Sempre que foi possível, sempre que é possível, esse sacerdote, ele sai de dentro de seu templo para ganhar as ruas, levando pão e esperança aos deserdados. E por isso mesmo é apedrejado e insultado, da mesma forma que o nosso Mestre Jesus. Não é verdade? Todas as pessoas que procuram fazer o bem muitas vezes são criticadas, porque estão fazendo bem, porque estão levando pão e esperança àquele mais necessitado, e muitas vezes são criticados por isso. Esta frase na camiseta nos lembra que não devemos responder à violência de alguém contra nós com a nossa própria violência. Com certeza vocês já ouviram muitas vezes aqui no canal essa expressão. Dar a outra face para quem nos bate significa dar o outro lado da moeda, que é a pacificação e a fraternidade. E como nós já mencionamos aqui em outros vídeos, pacificação não significa passividade. Ou seja, nós devemos sim nos indignar e manifestar a nossa indignação, fazendo com que aquela pessoa, que o outro, que aquele grupo entre na sua consciência e reflita nas suas atitudes, pois está caminhando numa senda de violência, de sofrimento e dor que irá gerar a ele próprio, além de toda a humanidade. Pensemos nas guerras ao redor do mundo. Neste momento de Natal, quantas guerras na Europa, na África, na Ásia, quantas guerras ainda existem? Pequenos países, pequenos locais, mas também em grandes países há conflitos armados, não na qualificação de guerra, mas em combates. Quantas pessoas estão perdendo a vida nesses enfrentamentos armados? Então, como pensamos? Em muitas culturas, celebramos ao final do ano o Natal, o nascimento do Mestre Jesus. E nós sempre colocamos aqui o Mestre Jesus como nosso modelo e guia, através da senda segura que é o Evangelho. Como abraçar a ideia de guerra e de violência quando se justifica como cristão? Ou seja, se eu simpatizo com o Evangelho, eu simpatizo com esses ensinamentos do Mestre Jesus, como que eu vou abraçar a causa da violência e da guerra? Não faz sentido, não é verdade? Jesus nos lecionava com palavras de verdade e principalmente com o seu exemplo, e não com palavras vazias ditas dentro de um prédio, em cuja fachada se impinta a ideia, a palavra de bondade. Então me lembrou muito aquela expressão que diz túmulos caiados, não é assim? Ou seja, um prédio caiado de branco, mas que por dentro não existe esses sentimentos mais nobres, conectados no coração, na consciência. Ou seja, por isso o túmulo caiado e podre por dentro. Ou seja, há grandes erros, grande ódio, não é? Todas aquelas mágoas, todas aquelas emoções e sentimentos densos e negativos que sempre falamos aqui. Lembro daquele adágio popular que diz: nos domingos se beija a face de Jesus, não é assim? Principalmente nos templos. Mas durante a semana, nós mesmos que beijamos a face de Jesus, pregamos o cravo na cruz. Pois sempre que fizermos alguma coisa de ruim ou não ajudarmos, não auxiliarmos ao nosso próximo em necessidade, é a Jesus que estamos pregando o cravo na cruz. Essa que é a ideia. Veja que reflexão importante. Ninguém vai construir um verdadeiro reino de Deus, um reino do céu, ou esse estado de bem-estar espiritual e de paz em nosso interior com hipocrisia e falseando a verdade. Ou seja,
nós não podemos falar uma coisa e agir outra. Nós não podemos falar de Jesus, falar de bondade e fraternidade e na hora de agirmos, nós realmente falsearmos com a verdade e sermos hipócritas, como Jesus falou. Ou seja, em vários momentos ele chegou para os judeus, principalmente os fariseus, e falava hipócritas. É uma expressão bastante forte. Muito já se falou que os tempos são chegados, mas na verdade eles nunca se foram. Continuam aqui conosco. Esperando que mudemos as nossas atitudes e que o bom senso e não a loucura governe as nossas mentes. Eu refleti bastante nesses últimos momentos, inclusive daquele cidadão lá do sul do país que foi até Brasília e praticar aquele atentado que podemos chamar de terrorista, assim falou a Polícia Federal. Então vamos perceber que era um cidadão que trabalhava, não é? Era casado e de repente perdeu tudo isso e a sua mente entrou em desatino porque ele se deixou absorver, ele absorveu as ideias da guerra, do ódio, da mágoa e que deixou o estado mental dele em loucura. Não que ele fosse um perturbado mental. Ele houve um descontrole emocional e ele perdeu o rumo da sua vida. E isso é um grande risco que todos nós corremos quando abrimos a nossa mente, deixamos penetrar essas mensagens de guerra, de ódio e de violência. Veja que todos nós estamos fragilizados frente a tudo o que está acontecendo neste momento aqui no nosso país. Então, principalmente neste momento do Natal, é muito importante que reflitamos como anda o nosso controle emocional, o que estamos assistindo nas redes sociais, a qual caminho seguimos, qual senda devemos seguir. Não é assim? Para quem, como eu falei lá no início, é simpatizante de Jesus e do Evangelho, da doutrina do Evangelho. Pensemos nas crianças e nos idosos em uma condição deplorável e desumana, vivendo nas ruas através de migalhas que caem das mesas fartas e saciadas. Essa mensagem significa o quê? Que o nosso modelo de progresso da sociedade dos homens está falindo, não é assim? Já está falida, na verdade, e produzindo mais degradação humana, social e ambiental, como nós vemos aí o tempo todo, na devastação das florestas, o lixo nos mares, nos rios. Olha só, como é importante que estejamos atentos. O que fazemos de nossa vida? Como nós nos relacionamos com as pessoas? O que desejamos para a nossa sociedade? O bem e a luz ou a guerra e a violência? Não é? Não é verdade? Como se dizer cristão quando aos milhares, feito o menino Jesus, não são convidados para a mesa da celebração? Quando as crianças, com seus olhares de profunda tristeza e falta de esperança no futuro, não encontram lugar na hospedaria. Essa mensagem que Jesus colocou, as crianças não têm lugar na hospedaria. Queridas amigas e queridos amigos, é chegado o momento da escolha. O desapego, a fraternidade e o altruísmo serão o nosso lema, e não pode ser de outra forma, pois do contrário estaremos todos cegos e sem dentes, não é verdade? Lembrei daquele adágio, ensina como ensina a antiga lei de Italião, olho por olho e dente por dente. Ou seja, se todos nós revidarmos a violência com violência, o olho por olho e o dente por dente, estaremos todos cegados e sem dentes, e isso é uma grande verdade. Não se ofendam com essas palavras que podem ser duras, e sim reflitam o quanto cada um de nós contribui para que se mantenha este quadro de guerra, violência e desesperança. Por isso, convoco a reflexão. Vamos refletir o que estamos contribuindo, espalhando mensagens de violência, de ódio e de guerra, de mágoa, de armas,
pelas redes sociais. Quando nós recebemos uma mensagem desta, será que nós compartilhamos com os nossos familiares, os nossos amigos? Ou nós desejamos compartilhar fraternidade, bondade, felicidade, não é? Então vamos utilizar as redes sociais para o bem e a luz em nome de Deus, e não o contrário. Se acaso simpatizamos com a mensagem do Mestre Jesus e nos identificamos como cristãos, não podemos mais nos esconder de nós mesmos. Entenderam? E sim deixarmos nos enfrentar e tomar uma posição. Precisamos tomar uma posição frente a toda essa onda de violência e de ódio. Ou se é a favor da paz e da fraternidade e da partilha, ou se é a favor da guerra e da violência, do ódio e das armas, como eu falei logo ali atrás. Então, é chegado o momento, nós precisamos fazer uma escolha. Qual lado você escolheu ou ainda vai escolher? Porque tenha certeza que o lado do centro não existe. Essa última parte do texto faz exatamente essa reflexão. Não existe um centro. Então, quando nós nos colocamos como uma pessoa de centro, significa que nós podemos ter atos de bondade, mas nós também teremos atos de violência e de guerra. Então estaremos perdendo tempo, pois um ponto positivo com um ponto negativo nos leva ao zero, ou seja, não avançamos. E se outros avançam, em realidade, em referência a eles, nós estamos retroagindo em nossas experiências, em nossa oportunidade aqui como espíritos encarnados. Então que possamos aproveitar ao máximo possível essas oportunidades para o bem e a luz, em nome de Deus, que são todas essas máximas, esses atributos da bondade, da fraternidade, da partilha, do altruísmo. Olha só, quantas coisas boas que podemos compartilhar, inclusive nas redes sociais. Então, veja bem, é chegado um momento e cada vez mais no nosso país e em todo o nosso planeta, as pessoas irão necessitar de realizar essa reflexão e tomar um posicionamento, fazer uma escolha. Qual o caminho a seguir? Você já parou para pensar? Você já parou para refletir? O que você está contribuindo, espalhando bem e luz ou ódio e guerra e armas? Vamos pensar, vamos refletir, é muito importante e o momento é agora, não podemos deixar para depois. Faça parte dessa grande fraternidade, onde muitas pessoas estão trabalhando para o bem e a luz, ajudando aos mais necessitados, apoiando aquele sacerdote lá do início, não é? Que está levando pão e esperança aos deserdados, aos mais necessitados. Vamos fazer a nossa parte como seguidores do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, e jamais apoiar, aplaudir, entrar nas fileiras da guerra, do ódio, do desamor, da desesperança. Veja como é importante tomar uma posição. Muito bem, então, minhas irmãs e meus irmãos, finalizo esse vídeo agradecendo a todos vocês que assistiram. Peço que reflitam sobre essas mensagens, esses compilados de mensagens que eu construí, que eu montei nesse texto que tanto me emocionou, e que cada um de nós, nesse momento do Natal, possa, naquele momento da passagem do dia 24 para o dia 25, que é um simbolismo, como sabemos, que possamos realizar uma prece de coração, uma prece que nos eleve e que possa se somar a outras pessoas que estão realizando prece naquele momento. Isso é muito importante, pois as energias boas que vamos irradiando de nossa mente, de nosso coração, vão se unindo a outras e teremos grande força e grande luz para combater toda esta sombra que está tentando derrubar ao nosso país, que está tentando derrubar ao nosso planeta. Faça a sua parte e continue a estudar, como eu sempre falo. Reflitamos e estudemos para que possamos
agir no bem e na luz em nome de Deus, como eu sempre falo. Então desejo a todos um Feliz Natal, um ano próximo em que a espiritualidade maior possa cada vez mais nos inspirar, nos abençoar, trabalhando no bem sempre, em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso modelo e guia. Então, minha irmã, meu irmão, pensemos nisso. Feliz Natal, muita paz.